capítulo 6, versículo 3 de Oséias, que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer. A orientação do Senhor é que a gente conheça, né? Que a gente aceite o que Deus deu de melhor para todos nós, que é a salvação através de Jesus. Nenhum de nós que aqui estamos, que seja nesta casa de oração, que seja neste condomínio, aqui no Globo Terra, nenhum de nós que aqui estamos teríamos condições de chegarmos diante de Deus se não fosse o que Deus fez por toda a humanidade através de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, 3:16 de João, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o que é que nós vamos fazer? Reconhecer e crer em Jesus. Amém, Jesus. Mas a gente não deve ficar parado nesse conhecimento, que a Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Principalmente nesses últimos momentos que nós estamos vivendo aqui na Terra. Eu posso sem falar, né? Nós estamos vivendo nos últimos momentos aqui nesta Terra. A Bíblia diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Para o Senhor não há diferença de 1000 anos como um dia. Deus é Deus. E eu digo que todos os seus propósitos eles serão cumpridos. Os discípulos ficaram preocupados porque depois da entrada de Jesus em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus estava no templo, capítulo 24 de Mateus, versículo 1, diz assim: e quando Jesus saía do templo, se chegaram seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo, né? O templo que foi construído. Eles ficaram admirados: Senhor, olha essa construção, né? Como é bonito, né? Tudo que aqui está. E Jesus, porém, lhe disse: vedes tudo isso? Em verdade vos digo. Jesus não tem esse negócio de algo dele, já ia direto, já na sua palavra. Em verdade vos digo que não será deixado aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles ficaram preocupados, né? Eles não entenderam. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, né? Já não estava a multidão, mas Jesus tirava um momento para ficar em particular com os seus discípulos, precisava explicar algumas coisas para ele, dizendo, eles perguntaram a Jesus: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E respondendo Jesus lhe disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A Bíblia diz, se possível, até os escolhidos. Tem um trecho da Bíblia que diz assim: enganarão, se possível, até os escolhidos. E eu já falei aqui, acho que em outra oportunidade, irmão, que os crentes lá em Berea, eles são exemplo que deve ser lembrado, acho que em todo culto, né? Quando a gente lê Atos 17:11, só para a gente continuar aqui com nesse pouco tempo que nos resta, Atos capítulo 17 e versículo 11, para a gente ver a excelência dos crentes que tinham ali em Berea. O que é que eles faziam no culto, né? Como era o seu comportamento no culto? A Bíblia diz que eles ficavam ali sentados e Paulo ou alguém que ia falar, né? A Bíblia diz que eles ouviam, mas examinavam tudo que era falado. Você falou sobre um versículo, você falou sobre um assunto aqui, então eles iam lá na Bíblia verificar se aquilo era verdade.
Ora, estes, está falando dos crentes de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque os que estavam em Tessalônica, a Bíblia diz em outro trecho que eles ouviram a palavra, mas eles não aceitaram. Inclusive, eles até incitaram a multidão contra o apóstolo Paulo. Mas o assunto aqui é os crentes que estão em Bereia. Porque de bom grado, olha como eles recebiam a palavra. Porque de bom grado receberam a palavra. Com o coração aberto, a Bíblia diz que eles receberam a palavra. E o que é que eles faziam? Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então eles ouviam a palavra, recebiam de bom grado, né? Recebiam. O que era falado lá na frente, eles recebiam, né? Eles abriam o coração para receber. Mas o que é que eles faziam? Examinavam a cada dia nas Escrituras se essas coisas que eram faladas eram assim. Então, o nosso procedimento deve ser isso, né? A gente está na igreja, atento ao que se está falando, atento até ao que se está cantando, né? A gente tem que ter cuidado até com o que a gente canta, né? Tem uns louvores que eu sempre comento com a minha esposa, eu em particular, né? Tem uns louvores que eu não gosto de cantar, né? Porque assim, tem umas palavras em certos louvores que quando eu vou falar eu me calo. Não dá para mim falar isso aí.